Eu queria fazer uma pergunta referente à sua opinião sobre o que acontece quando a nossa vida acaba. Vamos imaginar uma situação aqui, que vamos supor que começa um tiroteio aqui na praça e do nada nós nos vemos diante de Deus para passar por um tipo de avaliação pela forma como nós vivemos, porque a gente teria morrido nesse tiroteio. Resumindo a minha pergunta, se hoje você estivesse diante de Deus para passar por um tipo de avaliação pela sua vivência, você acha que estaria numa boa situação diante desses julgamentos, iria para um lugar bom, ou você acha que estaria encrencado de alguma forma? Ih, rapaz, agora eu tô na dúvida. Não sabe dizer então? Não sei dizer. Que tal se a gente fizesse um teste rapidamente, com todo respeito, para avaliar essa situação? O que você acha? Ué, como é que vai ser esse teste? Vamos lá, você já ouviu falar da Bíblia? Já. Tá. Então, na Bíblia existem os 10 mandamentos e também diversos outros mandamentos que definem, né, se a gente seria bom ou bastante para Deus ou não. Eu quero citar rapidamente alguns mandamentos para você. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não deve mentir. Aí você pode pensar, né? Quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida? Ele diz que a gente não deve roubar. E muitos de nós já pegaram algo que não era seu quando era mais novo, ou já mexeu com pirataria ou algo do tipo. Ela também diz que se você olhar para alguém com uma intenção pura no coração para cobiçar a pessoa sexualmente, você também já teria pecado no seu coração. Também até se você se irar com alguém e xingar a pessoa, você também já seria culpado diante de Deus, só por isso. Até criança xinga. Então ela já está pecando desde pequeno. Então a questão é essa, né? Desde criança, de fato, a gente faz coisa errada, né? Pecando já desde criança. Que eu vejo criancinha de 3 anos xingando. Pois é. Então, a minha pergunta é, como você acha que estaria a sua situação se você fosse julgado pelos mandamentos de Deus? Mas pelo mandamento, então eu não vou para o céu. Isso te preocupa de alguma forma? Não, estou tranquilo. Mas por que não? Porque não me preocupa, porque ninguém sabe para onde que a gente vai quando vai morrer. Uhum. Todo mundo fala, mas não sabe. E ninguém nunca ressuscitou para saber, só Deus. Então, de fato, existem muitas visões sobre como vai ser o todo, mas você acredita em Deus? Não acredito. Então, você acredita que Deus é um ser bom e perfeito? É assim. Então, pensa comigo, se Deus é um ser bom e perfeito e um ser justo, então o padrão que ele usa para julgar, na verdade, é muito mais elevado que o nosso. É comum se achar que Deus vai nos julgar pela lei que é aqui do nosso país, pela lei da terra. Só que não. Por quê? Nós julgamos uns aos outros segundo a nossa moral, segundo a moral humana, que é falha, certo? Mas a moral de Deus é muito mais elevada, porque Deus é perfeito. Por isso que o padrão que ele usaria seria a perfeição. E nenhum de nós é perfeito. Por isso que tanto eu e você, a gente estaria encrencado nesse dia do juízo. Ok? Eu não digo isso para te condenar e nem para dizer que eu sou melhor que você. Muita gente ia tá condenado, não é só eu não. Perfeito, igual você falou aí agora, todo mundo comete erros. Pois é, por isso que eu diria que na verdade nem quase todo mundo, mas eu diria que ninguém se safaria diante desse juízo, porque ninguém é perfeito como Deus. Mas você disse o seguinte, que ninguém nunca ressuscitou, né, para saber as coisas. Mas na verdade houve alguém que ressuscitou, e essa pessoa, você sabe o nome dela? Não foi Jesus? Exatamente. Agora, quem foi Jesus? Jesus, ele não foi apenas um mártir. Ele não foi alguém que veio aqui para simplesmente trazer ensinamentos sobre amor e bondade. Ele era o Filho de Deus, ele era Deus em forma humana e ele foi enviado pelo Pai para viver entre nós há 2000 anos. E essa punição que eu e você merecíamos pelos nossos pecados, por causa dos erros que a gente cometeu, o que ele fez? Ele levou sobre si ao morrer na cruz. Tipo assim, no julgamento, normalmente, quem é culpado vai pagar pelo que fez, vai ser preso. Só que, no nosso caso, é como se a gente estivesse num tribunal pronto para ser condenado pelos crimes que a gente cometeu, pelos pecados que a gente cometeu, só que chega alguém no tribunal e diz, peraí, seu juiz, eu amo tanto ele que eu vou tomar o lugar dele. E aí o juiz manda tirar as algemas que estavam sobre você, coloca sobre Jesus, e ele passa pela pena que era sua, mesmo não fazendo nada, mesmo sendo um homem perfeito, para que você pudesse ser livre, cara. E agora, não é porque Jesus já pagou o preço
que a gente pode viver da forma que a gente quer. Existe uma resposta da nossa parte para que essa salvação que ele comprou para a gente na cruz se aplique a nós. Uma coisa que a gente precisa fazer, primeiro, é nos arrepender dos nossos pecados. Arrependimento, cara, não é só um remorso, só se sentir mal, mas quando a gente decide mudar, a gente decide virar as costas para o pecado, obedecer a Deus, nos render à vontade dele, sabe, plenamente. Não significa que a gente vai passar a ser perfeito, mas que a gente decide entregar a nossa vida a ele. E a segunda coisa é a gente crer em Jesus Cristo, crer nessa mensagem. E quando eu digo crer, não quero dizer que você deve simplesmente acreditar que Jesus existiu, acreditar no filme que você assistiu sobre ele, mas que você deve colocar a confiança da sua salvação nele. Você deve crer nele como Senhor e Salvador. Tem muita gente que diz que crê em Jesus, mas vive como se ele não existisse. A gente deve crer em Jesus como ele fosse de fato o dono da nossa vida, porque ele é de fato o dono de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a gente deve realmente crer nele dessa forma. Isso tudo que eu falei pra você faz sentido? Eu acho que sim. Cara, isso que eu falei pra você, de crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados para que você possa ter salvação, é algo que você teria interesse em fazer? Sim, sim. Sim? Será que eu poderia orar por você por isso? Pode orar, pô. Eu não vou pra igreja não, fala a verdade. Eu já fui, mas eu já tô mais de anos sem ir. Entendi. Você já foi membro de igreja evangélica? Eu vou nas duas, vou na católica, vou evangélica. Eu ia, na verdade, só de vez em quando, pra dar uma ida e ir embora. Não, ok. Não tô aqui pra pregar uma religião ou uma igreja, eu tô aqui pra pregar a salvação por meio de Cristo Jesus. E, cara, assim, vou te falar, a igreja é algo que Jesus criou para que a gente pudesse fortalecer uns aos outros na fé, mas eu não quero te obrigar a nada, mas deixa essa palavra com você. Você poderia pensar em tudo isso que a gente conversou hoje? Poderia, pô. Então tá bom, muito obrigado por falar comigo, tá? Nada. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!